de mais nada, relativamente aos presentes, quero cumprimentá-los e apresentar as três pessoas que aqui estão para assegurar este webinar. Em primeiro lugar sou eu, o meu nome é David Justino, sou vice-presidente do PSD, tenho a responsabilidade no SEN de coordenar a secção de Educação e Desporto. Temos também a Ruth Perdigão, que é coordenadora adjunta, que é doutorada em Educação, é professora do primeiro ciclo e que nos está a ajudar precisamente a formular as políticas para todo o espectro, digamos assim, do sistema de ensino. E depois a deputada Cláudia André, que é coordenadora e responsável pela ação parlamentar dentro do PSD, na área da educação, coordena precisamente a parte da educação e desporto também, e obviamente somos, digamos, nós três que iremos apresentar. Aquilo que nos foi pedido foi que, no fundo, enunciássemos, ou pelo menos destacássemos três temas que são importantes para o Plano Estratégico Nacional no que diz respeito à parte da recuperação e também, mais especificamente, na parte da utilização de fundos públicos para a área da educação. Aquilo que eu tenho a dizer é que nós escolhemos dois temas que são importantes relativamente, digamos, à mobilização de recursos financeiros para a área da educação, mas escolhemos um outro tema que, não exigindo esses recursos financeiros, ou pelo menos em parte, não está vocacionado para esses recursos, mas para nós é relativamente importante. Portanto, a Ruth vai começar falando precisamente daquilo que é a nossa, talvez a nossa prioridade maior, que é a educação de infância. Depois a Cláudia André vai fazer uma apresentação sobre o papel da função docente e a dignificação da condição docente. E depois eu farei a última parte relativamente ao problema do apetrechamento e, digamos, à requalificação dos estabelecimentos escolares. Portanto, eu passava a palavra à Ruth, para o efeito tem 10 minutos, precisamente para expor, digamos, o que é que nós pensamos sobre a educação de infância. Ora, boa tarde a todos. Para o PSD, a primeira prioridade é realmente centrar-se na criação de condições favoráveis à natalidade e de acesso a uma educação de infância de qualidade. Quais as razões? Por um lado, sabemos o contexto em que vivemos. O envelhecimento da população portuguesa, o declínio da taxa de fertilidade, a baixa natalidade, o aumento da proporção de crianças a viver no seio de famílias monoparentais, a elevada taxa de mulheres a trabalhar em idade fértil, a rigidez dos horários de trabalho, a quase inexistência de empregos em regime de tempo parcial, os elevados custos de frequência das creches, que dificultam a conciliação entre a vida familiar com a vida profissional. Por outro lado, reconhecemos o valor estruturante de uma educação de infância de qualidade, enquanto pilar decisivo para a concretização do princípio do desenvolvimento humano. Este que permite a capacitação diferenciada e estimulante do desenvolvimento cognitivo, emocional, físico e social das crianças. De referir os benefícios cognitivos em períodos fulcrais de desenvolvimento neuronal, por exemplo, aqui a relação cada vez mais presente e premente entre as neurociências e a educação. Também os efeitos a médio e a longo prazo, como no desempenho escolar, subsequente em vários domínios, como no uso da língua, nas competências académicas, emergentes, quer a literacia da leitura, quer a numeracia, em competências também socioemocionais, que potenciam o posterior sucesso académico, a integração plena na sociedade, a transição à vida adulta, com maior qualificação e a participação ativa. Aqui importa que uma educação de infância de qualidade se constitua também como um garante de equidade, para que crianças oriundas de contextos socioeconómicos mais desvantajosos e ou migrantes tenham os mesmos direitos de acesso, de frequência, mas também de sucesso, indispensáveis para ultrapassar déficits de conhecimentos, de aptidões e competências que limitam o desenvolvimento pessoal, profissional e social. Não descurar igualmente benefícios não cognitivos, como melhoria da saúde, do bem-estar e até efeitos sociais indiretos, como taxas mais altas de fertilidade. Considerando estas razões explanadas, o PSD delineou um conjunto de medidas na publicação Uma Política para a Infância, um Desígnio para Portugal, que permitiriam estruturar uma política integrada para a infância.
com políticas de apoio à família, no que se refere a licenças de maternidade, para paternidade, subsídios à infância, tempos de proteção de família, da mobilização da responsabilidade social das empresas orientada para a conciliação entre a vida familiar e a atividade profissional. Também a universalização da creche e jardim de infância, dos 6 meses aos 5 anos, nas redes social e pública, através da criação de uma rede nacional de creches e jardins de infância, tendencialmente gratuitos. Com a ressalva de que esta proposta de gratuitidade não implicaria obrigatoriedade, conferindo às famílias o inegável direito de primazia sobre os primeiros anos de vida dos seus filhos. De mencionar também o exemplo atual. Por um lado, o Estado ainda não consegue garantir o acesso universal a todas as crianças, a uma vaga nos jardins de infância, por exemplo, a crianças dos 3 anos, ou até mesmo a universalidade da educação pré-escolar a partir dos 4. Por outro, não há gratuidade de frequência, sendo a comparticipação e a discriminação positiva os instrumentos mais utilizados para o acesso às famílias mais carenciadas. Depois ressalvar novamente o preço avultado de frequência numa creche, entre a frequência letiva, a alimentação, o transporte, as atividades adicionais, não é, complementares, não sendo possível para muitos. Também nos importou que, enquanto medida, a construção de um perfil de formação para um educador, da formação de auxiliares técnicos de infância, da igualdade na carreira dos educadores. O tempo de serviço prestado em creche também deve ser reconhecido e contado, valorizado para efeitos de progressão de carreira, de forma a ter os melhores profissionais em períodos críticos de desenvolvimento, por exemplo, nas creches. Contudo, e dadas as alterações conjunturais, foi necessário reajustar e identificar as propostas que são execuíveis a curto e a médio prazo e também os eixos prioritários. Repensar para melhor servir Portugal. Assim, para o plano de recuperação, o PSD propôs alargar a rede de oferta das valências de creche e jardim de infância pelo financiamento à construção, reabilitação e equipamentos de estabelecimentos escolares até 2027. Com uma dotação de 400 milhões de euros, cerca de 400 milhões de euros, pretende-se mapear as necessidades de infraestruturas a nível nacional, especialmente na valência de creche, e reaproveitar o que já existe, através de candidaturas aos fundos estruturais, sempre que instituições particulares de solidariedade social, como as designadas IPSS, ou municípios, ou empresas, ou outras associações de índole individual, se proponham a investir na abertura ou requalificação de uma creche ou jardim de infância. De 2015 para 2018, a taxa de cobertura das respostas sociais para a primeira infância reduziu de 51% para 48%. Importa inverter esta tendência relançando a oferta, com especial incidência nas regiões com baixa cobertura e incipientes respostas sociais de creche, especialmente as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Estamos a falar, portanto, dos distritos de Porto, Lisboa e Setúbal. Apresentou-se assim como meta aumentar a taxa de cobertura das respostas sociais para a primeira infância, portanto, das creches dos 0 aos 3 anos, dos atuais 48% para 70% em 2027. Temos aqui, em linhas gerais, a estrutura de uma política para a infância devidamente sustentada. Muito bem, Ruth, muito obrigado. E agora passava a palavra à Cláudia André para nos explicar o que é que nos preocupa na carreira docente e, acima de tudo, neste enorme problema que é, começamos a ter alguma falta de professores em alguns grupos de docência e a carreira que não é suficientemente atrativa, digamos, para os mais jovens e aqueles que poderiam escolher precisamente esta profissão. O que é que temos a dizer? Boa tarde a todos. Bom, relativamente à falta de professores, que é não mais uma consequência também desta falta de atratividade e de, no fundo, de interesse por parte dos jovens na sua formação nos cursos via ensino, consequência que leva a que a maioria dos professores que têm de alguma forma se reformado e saído do sistema não tenha sido compensada pela entrada de novos professores e mesmo com o decréscimo demográfico que sabemos estar a acontecer por parte dos jovens e dos alunos. E por essa razão existem vários grupos de docência que estão a sentir a falta desta entrada de novos professores, se bem que existem professores em situação de contrato que estão disponíveis para lecionar, e não o fazem em certas partes do país,
e percebe-se precisamente pela falta de condições remuneratórias, condições noutros direitos sociais que anteriormente um professor contratado tinha e neste momento deixou de ter. Há um agravamento da qualidade das condições que os professores que ainda não estão no quadro têm sentido. Existe várias, nomeadamente, estou-me a lembrar da ADSE, que era um direito que qualquer professor tinha, independentemente da sua condição contratual. Neste momento já não tem esse privilégio. A questão dos horários incompletos também, até um determinado número de horas, não servirem como tempo para a Segurança Social, para mais tarde contar para enfim, a reforma e em especial o subsídio de desemprego. Enfim, há várias condições que limitam os professores ainda mais à sua área geográfica de residência e estes não estejam interessados em lecionar em determinados locais. E, portanto, esta conjunção de fatores leva a que existam falta de professores. É evidente que a dignificação da carreira docente seria, eu chamaria-lhe se calhar melhor, a redignificação da profissão de professor, porque sabemos que este prestígio e este respeito, por assim dizer, social, já existiu e neste momento tem-se vindo a perder. Há alguma consequência direta no dia-a-dia dos professores, porque a própria estima que a sociedade tinha ao professor transmitia de forma intuitiva aos alunos o respeito por este professor na sala de aula. Neste momento isto não acontece e um dos problemas da indisciplina na sala de aula por vezes é precisamente esta falta de dignidade ou dignificação que a sociedade não reconhece ao professor e, portanto, o aluno, de uma forma inconsciente e intuitiva, também não reconhece. Enfim, estaríamos aqui provavelmente a falar de muitas causas que levam a que o professor, neste momento, não seja tão respeitado como em tempo já foi. Mas, em todo o caso, podemos centrar em 3 grandes causas. Ela tem a ver principalmente com a perda do nível remuneratório em determinados escalões, ou seja, é evidente que os professores que conseguem ultrapassar um determinado escalão na sua carreira, a partir do 7º escalão, têm uma condição remuneratória que está ao nível de um técnico superior com determinados anos de serviço. No entanto, até lá chegar, e os que conseguem lá chegar, são neste momento muitos mais, e aliás existem estudos que o próprio CEN também já analisou, onde revelam que a quantidade de professores, a percentagem de professores nos primeiros escalões até ao 4º escalão é significativamente maior que os professores que existem, que estão nos escalões a partir do 7º. E, portanto, esta degradação remuneratória também não ajuda à dignidade e à dignificação da classe docente, mas a perda do nível remuneratório nem sempre é a única ou a maior preocupação. Existem outras 2, 3 preocupações que os professores têm acusado, têm a ver principalmente com, primeiro, a grande e a normal distância que estão em relação à sua residência, ou seja, os professores fazem muitos quilómetros por semana para conseguirem lecionar. A maioria dos professores que estão no território nacional, à exceção das grandes áreas metropolitanas e das grandes cidades, como sabemos, mas todos os outros fazem, enfim, muitos quilómetros, centenas de quilómetros por semana para lecionar, o que só por si é um desgaste físico e mental que enfraquece a postura a postura do próprio professor, enfim, em todas as suas atividades. Também o exercício da sua atividade, por vezes, é condicionada pelas degradantes condições que as escolas têm. O sistema informático, o parque informático das escolas, de muitas escolas, não são todas, mas de muitas escolas está completamente degradado e, portanto, a própria lecionação da sua matéria e o desempenho das suas atividades e das suas obrigações fica completamente condicionada e leva a que o professor acuse, enfim, alguma desilusão, algum desgaste e alguma desmotivação. Bom, e o PSD, no seu programa eleitoral, tem um capítulo dedicado a esta parte, precisamente porque está preocupado e porque percebemos também que a qualidade do professor, e isto é um estudo da OCDE, a qualidade
qualidade do professor é cada vez mais identificada como decisiva para a variável escolar ou para o desempenho do sucesso dos alunos, ou seja, quanto melhor o desempenho do professor, melhor o desempenho dos seus alunos. Isto está comprovado, são citações que podemos fazer. A investigação ainda demonstra que a maneira mais eficaz de elevar a qualidade educativa é alterar a formação, aliás, alterar e melhorar a formação inicial dos professores, assim como uma forma de recrutamento e desenvolver meios para a formação contínua durante o serviço dos professores. É um estudo que também está demonstrado e por isso o PSC tem-se preocupado em pensar estratégias para melhorar então a dignificação da profissão docente. E por isso temos que ambicionar ter melhores escolas e com esta ambição só conseguimos cumprir se tivermos também melhores professores mais capacitados, mais motivados e o seu desempenho for elevado ao seu potencial máximo. Por isso também propomos definir de alguma forma o perfil de formação inicial dos professores. Esta formação é fundamental para se desenvolver bons profissionais. Esta deverá, como é evidente no nosso entender, deverá ser diferenciada a função dos diferentes níveis, em função dos diferentes níveis de educação, desde a educação de infância até o ensino secundário. Esta formação inicial deve ser diferenciada, deverá ainda servir de orientação aos cursos. O perfil que queremos de um professor deve ser orientativo para a formação, para os cursos de formação dos professores nas suas universidades, para que assim saiam habilitados de encontro e ao encontro daquele perfil. Também existe, no nosso entender, deve existir uma distinção institucional entre quem habilita e quem profissionaliza. A habilitação compete à instituição do ensino superior, a profissionalização, no nosso entender, compete ao Ministério da Educação, que regulará o processo a desenvolver em contexto de escola pública e sujeita à supervisão pedagógica, um pouco à semelhança daquilo que assistimos em tempos na formação de professores que existia de uma prática comum, em especial para quem, enfim, para os professores que se formaram nos finais dos anos 90 e ainda inícios dos anos 2000, em que acabávamos a licenciatura teórica com algum seminário da teoria, mas estávamos nas escolas um ano letivo inteiro sob supervisão não só da formadora da universidade, como da nossa orientadora nas escolas. E é este modelo, enfim, melhorado, potenciado e refletido, que se pretende. No fundo, as condições de profissionalização, regulando então um modelo de profissionalização em exercício a partir do período probatório e que está, enfim, previsto no Estatuto da Carreira Docente. Vemos também e queremos avaliar a capacidade e competência que existe para o exercício profissional da docência. Temos que encarar o professor como um mestre para as nossas gerações futuras, como um mestre para os nossos homens e mulheres de amanhã. A economia de um país depende da qualidade de ensino, da qualidade das aprendizagens e dos conhecimentos que se adquirem nas escolas. E, portanto, estes mestres não poderão ser enfim, encarados como um profissional, enfim, como um profissional qualquer, é um profissional especial e por isso, por ser tão especial, tem que ser, enfim, tem que demonstrar capacidade e competências para conseguir formar os nossos jovens que serão então o futuro. Penso que para já proferi mais ou menos a posição do nosso partido e a nossa visão sobre esta questão. Professor. Muito bem, Cláudia. Aliás, dentro do tempo, rigorosamente. Bom, eu fiquei de falar sobre os estabelecimentos escolares. Os estabelecimentos escolares, eventualmente, coloca-se aqui um problema de oportunidade, ou seja, face ao financiamento da União Europeia e da Comissão Europeia, nós entendemos que deve haver uma tranche significativa para que se traduza em investimento na requalificação das nossas instalações. Nós sabemos que há alguns estabelecimentos que já foram requalificados, que têm boas condições, outros que ainda não o fizeram e, portanto, tínhamos que aproveitar precisamente para poder requalificar estes novos estabelecimentos. Mas há uma outra parte que é a disponibilidade de recursos, ou seja, se nós pretendemos ter bons ambientes de aprendizagem, se nós
pretendemos ter boas condições, quer de ensino, quer de aprendizagem, é fundamental que nós possamos qualificar os estabelecimentos, digamos que as instalações propriamente ditas, mas mais importante é qualificar os recursos disponíveis para essas aprendizagens. E, portanto, aquilo que nós pretendemos, dentro de um bom aproveitamento e seguindo um pouco aquilo que são os objetivos estratégicos da própria União Europeia, foi encontrar soluções para que correspondessem precisamente a este figurino. É claro que esse esforço, devo confessar, e é bom que se diga agora, quer em relação à educação de infância, quer em relação aos outros itens, o plano de recuperação e resiliência do governo ignorou completamente os contributos do PSD. E é bom que se diga isto porque muitas vezes nós não conhecemos digamos quais são as propostas e as medidas do PSD. Elas estão publicadas no site quer do PSD, quer no site do SEN, estão disponíveis. Nós temos feito um enorme esforço através destes webinars de divulgar essas respostas. Agora, o que também é verdade é que nós, na melhor das boas intenções, nós apresentamos medidas, apresentamos soluções para os problemas, mas eles são pura e simplesmente ignorados. E, portanto, é natural que nós agora transformemos algumas destas medidas em bandeiras que possamos, no fundo, fazer chegar junto dos professores, dos encarregados de educação, dos diretores e dos alunos e dos municípios também, porque é importante, porque para além daquilo que é a comunidade escolar, é muito importante ter a comunidade em geral envolvida, digamos, neste desafio de qualificarmos as escolas. Há uma primeira medida que se enquadra dentro daquilo que é o problema da eficiência energética, ou seja, há uma atenção muito especial, uma disponibilização de fundos muito grande, precisamente para a transição energética. Ora bem, se nós olharmos a rede de escolas públicas existentes em Portugal, é aquela que consegue ter melhor cobertura do país e, em segundo lugar, isso tem um custo. Esse custo é o custo, por exemplo, do consumo de energia. Ora bem, aquilo que a gente propõe é que é um programa vasto, de forma a apetechar todos os estabelecimentos escolares, portanto, não estou a falar de agrupamentos, estou a falar mesmo de estabelecimentos, precisamente com quadros e, de alguma forma, aquilo que são painéis solares, de forma a não só diminuir custos, mas permitir também que os próprios alunos aprendam com o aproveitamento das novas energias e energias renováveis. Ou seja, é óbvio que a instalação tem que ser feita através de empresas devidamente certificadas para o fazerem, mas nós queremos envolver depois todos no aproveitamento e na própria racionalização do uso da energia. E, portanto, se nós conseguíssemos fazer isto, as escolas tornavam-se autossuficientes no que diz respeito à energia. E com isso, as escolas em si poupariam alguns milhões de euros que, obviamente, deveriam ficar nos seus orçamentos privativos. Isso é um dos pontos que eu julgo que é importante, porque isso vai permitir que os estabelecimentos escolares possam depois, com esta poupança, aplicá-lo, por exemplo, na aquisição ou na gestão de outro tipo de recursos. O segundo nível de recursos que nós pretendíamos era precisamente a parte da infraestrutura digital. Não basta ter computadores. Nós precisamos, em primeiro lugar, ter uma boa cobertura de internet, de forma a que todas as escolas tenham qualidade do sinal e a qualidade do acesso, e dentro de cada escola que a distribuição do sinal seja feita de forma eficiente, de forma que em todas as salas, e mesmo fora das salas, se possa ter acesso razoável e equilibrado precisamente a esse recurso. E depois vem a parte, digamos, dos equipamentos propriamente ditos. Mas, quer dizer, este ponto é fulcral, porque nós observamos em muitos casos que, no fundo, os alunos têm computadores e depois não têm acesso à internet. Ou então o acesso é tão lento, tão lento, tão lento, que não dá nem sequer para fazer uma videoconferência. Não é? E, portanto, temos que apostar nas duas coisas. Não é? Portanto, relativamente à infraestrutura de sinal de internet, esse é o ponto que nós gostaríamos de envolver, quer no acesso da escola, quer dentro da escola, relativamente a esse mesmo acesso. De forma a que todos os alunos, estejam dentro da aula ou fora da aula, possam ter acesso à rede.
É uma coisa que eu acho que é perfeitamente possível. Agora, tem que haver capacidade de negociação e de alguma exigência junto dos operadores que neste momento estão no mercado. O segundo ponto tem a ver precisamente com o equipamento informático. Muitas vezes fala-se só nos computadores, nos portáteis, às vezes fala-se nos tablets. Ora bem, tudo isso é importante. Nós não somos grandes defensores de andar a distribuir portáteis pelos alunos, mas somos defensores de um sistema de empréstimos que a escola gere de acordo com os seus critérios, de forma que todos os alunos possam ter acesso a esse mesmo computador. E, portanto, chega no final do ano, entrega o computador para ser recuperado, para ser utilizado ou reutilizado, ou para ser distribuído, seja o que for. Mas, digamos, os computadores são da escola. Em segundo lugar, nós gostaríamos, por exemplo, que todas as escolas tivessem um estoque de computadores para, em situações críticas, como foi este caso da pandemia, os pudessem distribuir aos alunos mais carenciados. Esse ponto para nós é fundamental. Aquilo que aconteceu foi que ninguém estava preparado para este desafio. E o que é mais interessante é que depois de termos tido o primeiro aviso, durante a primeira onda, foi prometido de imediato que todas as escolas e todas as crianças, jovens, estudantes, teriam acesso a um computador. Bom, o que é que se viu? É que passaram meses, meses e meses. Veio a segunda vaga e a terceira vaga e uma grande parte dos alunos, aqueles nomeadamente que eram mais carenciados, não tiveram acesso a esses computadores. Portanto, é óbvio, quando se corre atrás do prejuízo, e isso é reconhecido, ou seja, quando se não é dos primeiros, quando não se antecipa o problema, aquilo que vai acontecer é que nós vamos ao mercado comprar computadores e o mercado já foi esgotado por todos os outros países que se anteciparam e que conseguiram precisamente atuar em tempo para comprar esses computadores. É claro que depois o concurso atrasou, os procedimentos burocráticos também atrasaram e os computadores ainda não chegaram todos. Portanto, esse é um dos pontos que eu julgo que é importante, era precisamente nós temos que estar preparados, não é só para esta pandemia, para qualquer situação crítica que seja necessária voltar a recorrer, digamos, ao ensino à distância, as escolas têm que ter um estoque de computadores que lhes permita responder a essas situações, que são situações contingentes. Mas uma das formas de responder era precisamente permitir que o ensino à distância possa ser generalizado, por exemplo, para a educação de adultos. Porque é uma das formas de podermos chegar à educação e à formação junto de pessoas que, no fundo, têm o seu horário de trabalho e, portanto, têm horário pós-laboral, precisam de o fazer. Nem sempre as escolas têm capacidade para ter oferta desse horário pós-laboral. E o que é que nós propomos? Então, que seja feito através de mecanismos de ensino à distância. E isso é importante precisamente para ganhar um novo fogo para a educação de adultos. Julgo que é um esforço que nós pretendemos fazer, aproveitando estas novas tecnologias, rentabilizando-as e, acima de tudo, dotar as escolas destes recursos que são indispensáveis, não só para o ensino de adultos, mas são indispensáveis para qualquer aluno que frequente essa mesma escola. Agora, o equipamento não são só computadores. São os computadores, são, digamos, o acesso à rede também, e isso tem que ser garantido. E são outras coisas que geralmente nunca se olha para elas, como sejam apetrechar laboratórios com equipamentos digitais. Quer os microscópios digitais, quer no que diz respeito à parte da cartografia, quer no que diz respeito a bancos de dados, etc. É possível dotar as escolas precisamente desse tipo de equipamentos. Portanto, não é só o computador, é também ter outros equipamentos de base laboratorial, para que nós possamos qualificar o ensino experimental das ciências, o ensino experimental mesmo na área da geografia e em outros domínios. Portanto, não pensar só em portáteis, em computadores ou em iPads, ou seja o que for. Não, tem que se pensar de forma mais alargada para que tudo isso possa ser, digamos que, integrado. Estou até a pensar num caso do ensino musical, quer dizer, é possível, no fundo, termos equipamentos ao nível do ensino da música, que neste momento as escolas não têm, mas que é possível difundir e expandir o ensino da música, por exemplo, através da disponibilização desses mesmos equipamentos. Segundo aspecto que eu julgo que é dentro ainda deste reapetrechamento, que eu julgo que é importante destacar, é precisamente nós precisamos de produzir mais conteúdos. Ou seja,
se nós formos, digamos, aos serviços do Ministério e vemos que tipo de conteúdos é que estão disponíveis para ajudar quer os professores, para utilizar como materiais de apoio, quer os próprios alunos, esses conteúdos são pobres. Ou seja, são muito limitados em quantidade e muito pobres. E, portanto, aquilo que nós entendíamos era fazer um esforço enorme no sentido de aumentarmos o número de conteúdos pedagógicos devidamente identificados com os diferentes programas. E, no fundo, abrir concursos de ideias, precisamente para se desencadear esses processos de construção de conteúdos digitais para constituir materiais de apoio ao ensino. Julgo que, pedagogicamente, isso podia ser um avanço qualitativo, na perspectiva em que, para além daquilo que são os manuais, daquilo que é o ensino, digamos que dentro da sala de aula, os materiais digitais estejam disponíveis para enriquecerem toda a prática pedagógica. Por último, e ficava-me precisamente por aqui, era dar uma especial atenção ao ensino profissional. E isto porquê? Porque o ensino profissional precisa de duas coisas. Precisa ter laboratórios e precisa ter, digamos que, salas que simulem contexto de trabalho. Ou seja, nós temos que reforçar a componente prática do ensino profissional. Quer a dita componente técnica, quer a componente científica. Mas entre as duas tem que haver uma componente prática, laboratorial, muito forte, na maior parte dos cursos profissionais. E neste momento, a maior parte dos cursos profissionais é aquilo que nós designamos são cursos de papel e lápis. E, portanto, nós não estamos a formar para, nem com as competências, nem com os conhecimentos, nem com aquilo que é a familiarização, aquilo que é o processo de indução relativamente ao ambiente de trabalho, precisamente porque muitas vezes são os próprios empresários que se queixam que eles não vêm com hábitos de trabalhar, nomeadamente em uma fábrica, ou no escritório, ou num estabelecimento qualquer de uma empresa. E, portanto, julgo que a escola pode fazer isso, tem condições, desde que lhes sejam dadas estes meios. E, portanto, também no que diz respeito ao problema da digitalização, julgo que se nós focarmos e requalificarmos o ensino profissional com este tipo de equipamentos, os próprios professores, os alunos, as escolas, podem ver recompensado o seu esforço e aumentar de forma significativa o seu desempenho. Portanto, aquilo que nos preocupa é não é ter pretextos para gastar dinheiro, é ter oportunidades para o gastarmos bem. Esse é o principal objetivo, porque sabemos, fala-se muito da bazuca, fala-se muitos milhões, mas se nós não utilizarmos bem este dinheiro, dificilmente nós podemos ganhar alguma coisa, ou seja, transformar dinheiro em valor acrescentado. Ou seja, o dinheiro pode vir, mas se não se traduzir em valor acrescentado para as aprendizagens, não nos serve absolutamente nada. E é nessa perspectiva que eu julgo que o nosso contributo para o plano de resiliência que o governo elaborou e que nos ignorou, mas que nós vamos continuar a insistir teimosamente, digamos, nas medidas que propomos, é precisamente para acrescentar valor às escolas, acrescentar valor ao papel do professor e acrescentar valor aos alunos. Acho que todos temos a ganhar com isso e Portugal tem ainda mais a ganhar precisamente porque vai ter gerações mais qualificadas, vai ter professores mais motivados e mais mobilizados para ter melhores aprendizagens, vai ter famílias mais satisfeitas com o tipo de ensino que é lecionado aos seus filhos. Portanto, julgo que são estas três mensagens que nós lançamos. Estamos disponíveis sempre, através do site do PSD, para receber contributos, para receber ideias, e portanto só quero agradecer àqueles que nos acompanharam até agora, só quero agradecer a paciência que tiveram a nos ouvir e espero que obviamente possam ter também, ser recompensados no futuro, através de medidas que sejam medidas melhores do que aquelas que estão a ser tomadas atualmente. Portanto, à Ruth e também à Cláudia, eu quero agradecer o contributo que deram, e, portanto, este webinar fica por aqui e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço para todos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, uma boa tarde. Boa tarde.